Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, sejam todos bem-vindos a este canal. E hoje, pessoal, é o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. E por causa desse dia, eu gostaria de estar compartilhando com vocês um livro que eu acho muito interessante, Percepção Thaís, que seria interessante para todos nós conhecermos e darmos uma lida aí para poder tirarmos algumas concepções sobre o que nós acreditamos em relação à nossa sociedade, o que seria importante mesmo a gente parar para pensar, olha, pior que é verdade, ou poxa, pior que a gente precisa pensar mais em cima disso, será que sim, será que não? Cada um tirar a sua concepção. Tá? Esse livro, pessoal, eu indico muito, independente se você é homem, se você é mulher, ou como você se conhece nessa sociedade muito complexa, é um livro interessante sim. Independente do que você esteja estudando também, tá? Então, direto ao assunto. O livro de hoje, gente, que eu gostaria de compartilhar, é um livro escrito pela Ana Isabel Álvares Gonzalez. Esse livro foi publicado pela editora Expressão Popular. E ele vai trabalhar o que especificamente? As origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. E, pessoal, eu acho esse livro muito interessante, por quê? Porque ele vai mostrar que primeiro, para a gente poder discutir a representação feminina no mundo, os nossos direitos, a necessidade de políticas públicas, representação em relação ao trabalho, categorias de trabalho, ele já é um termo muito complexo. Por quê? Quando a gente vai buscar a história de como tudo é construído, na maioria das vezes as histórias elas são contadas por pessoas do sexo masculino. Pessoas do sexo masculino. E isso traz algo muito pesado para as mulheres, pelo fato de que é um homem contando sobre como os direitos se desenvolvem, como que as coisas deveriam acontecer para as mulheres. E é muito diferente, pessoal, que quando a gente fala o meu lugar de fala. É muito diferente quando eu falo o que seria importante para mim, quais são os meus direitos, qual é a dor que eu sinto em relação a uma determinada coisa. É totalmente diferente eu falar isso e uma outra pessoa, uma segunda pessoa dizer, olha, eu acredito que seria importante por causa disso, disso e disso. É diferente um homem, por exemplo, específico em relação a gênero, ou o homem dizer que seria importante eu olhar de outras formas a leis trabalhistas para as mulheres, igualdade de salário, porque as mulheres trabalham mais, sendo que eu, enquanto homem, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é trabalhar tripla jornada de trabalho porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, porque eu trabalho, porque eu tenho que cuidar de casa e porque eu fico grávida, por exemplo. Não dá. Eu, enquanto homem, né? Mas um homem, é difícil ele dizer qual é o sentimento de eu ser uma trabalhadora, eu ter que escolher entre a minha vida se eu serei sim mãe ou não, se eu vou deixar para ser mãe mais futuramente, porque no exato momento em que eu vou ficar grávida, muitas coisas na minha vida vai mudar. O meu corpo, o meu hormônio, a minha força, minha acessibilidade ao trabalho, tudo isso muda completamente dentro da vida de uma mulher. É muito complicado eu, enquanto homem, dizer em relação, sei lá, ao ciclo menstrual de uma mulher, o porquê que uma mulher. Algumas mulheres, tem mulheres sim que a gente diz que as mulheres falam, cara, mas não, isso não tem nada a ver, porque quando eu estou de TPM, eu não tenho toda essa crise e eu não vejo por que as mulheres precisariam ter dispensa no trabalho quando elas são de TPM ou elas são de ciclo menstrual. Nada a ver. Então, pois é, se tem algumas mulheres que pensam isso, imagine os homens que não sabem o que é passar, sei lá, de 3 a 1 semana num processo do ciclo menstrual. Não se sabe, então é complicado. E ela traz isso dentro da história, não desse jeito exatamente, mas ela fala que a complexidade que é você construir uma história em cima dos direitos das mulheres, da representação das mulheres, sendo que na maioria das vezes a história elas foram contadas por homens. Então, resgatar isso é muito difícil. Constituir a história e dizer como que os nossos direitos, ou pelo menos um dia internacional para pensar nas mulheres, como ele foi constituído, já é muito complicado, porque na maioria das vezes são os homens que contam e não as mulheres. E quando são as mulheres que pretendem contar história, construir histórias, construir movimentos de lutas, já tem um outro impasse que é eu vou falar de mulheres, então eu já tenho uma posição ideológica, então eu já trago coisas em cima disso, e aí já tá meio conturbado, então não dá. Então isso já é uma coisa muito complicada de falar, porque você diz que quando muitas pessoas dizem que você já traz uma ideologia em cima do que você fala. Então ela diz que muitas vezes em textos que ela buscou e enquanto ela escreve, ela preferiu utilizar pelo termo gênero para não correr
este risco de dizer que ela estaria carregando ideologias naquilo que ela estaria falando. Por quê? Porque ela é uma mulher escrevendo sobre o Dia da Mulher, falando sobre os direitos da mulher. Então, por ela ser mulher, ela estaria trazendo ideologias. Complicado, né? Mas dentro da nossa sociedade é interessante que ela mostre isso. Isso é um desafio. Porque esse livro, por exemplo, ele foi escrito em 2010. Hoje nós estamos em 2020. Faz 20 anos que esse texto foi escrito. E 20 anos depois, gente, a gente está num momento da história bem mais complexo, pelo fato de que se eu falo sobre direitos, eu estou numa posição política. Se eu falo sobre sexualidade, eu já estou numa posição política. Então, cada coisa que eu fale dentro de um ambiente, eu já tomo um partido. Eu já tomo uma polarização de ideias e aí eu acabo entrando em bolhas e eu não consigo enxergar a complexidade do que eu estou falando de seres humanos, que é um ser global, e tudo que eu vou trabalhar em relação a direitos, acessibilidade, eu não estou falando de uma pessoa simplesmente, mas estou falando de todos os seres humanos. Por exemplo, eu sou a pessoa lá, as meninas dos direitos humanos, então quando eu falo sobre direitos humanos, corre-se o risco de me colocarem dentro de uma caixinha dos direitos humanos, ou uma caixinha da esquerda, ou uma caixinha do vermelho, uma caixinha de sei lá o quê. Aí quando eu falo sobre sociedade capitalista e que nós precisamos ter acessibilidade à renda, que nós precisamos de renda para que a gente possa sobreviver dentro da sociedade, não posso negar que nós vivemos numa sociedade capitalista, corro o risco de entrar numa outra caixinha do outro lado. E fico nessa dualidade. Enquanto isso, pessoas desse meio, mulheres, crianças, jovens, idosos, gays, lésbicas, negros, indígenas, pessoas que não estão tendo vozes, eles acabam ficando nesse meio completamente vulnerável. E aí corre-se o risco de dizer, nossa, então se eu carrego ideologia aqui, essas pessoas elas ficam aonde? Quem é que pensa nessas pessoas? Quem é que protege essas pessoas? E aí é um risco muito grande. É algo muito complexo da nossa sociedade. E a autora, ela já traz essa discussão. Já é ali, há 10 anos atrás, ela já fala, gente, está muito complexo eu falar isso, falar mulher dentro da minha discussão, então eu vou usar gênero. Complicado isso, né? Então, nessa dificuldade de ela poder dizer se ela vai discutir, trazer essas duas discussões e tirar a palavra mulher dentro do contexto, para poder trabalhar o tema com mais tranquilidade e poder ter mais acesso a textos, a artigos, a contextos para ela poder criar o livro dela. Então, ela fala que isso é uma dificuldade e que precisa estar clara. A gente precisa mostrar que isso é uma complexidade e que precisa ser realmente desconstruído. Nós precisamos de livros, nós precisamos de textos, nós precisamos de representação feminina dentro da história, dentro da academia, dentro da ciência, dentro de todos os lugares, de todos os campos. E ela chama que essa dificuldade, ela é uma dificuldade criada pelo his story e hers story, que é a história contada por eles e que precisa criar a cultura da história contada por elas. As mulheres contando a história das suas próprias vidas. E aí, nesse texto, nesse livro, ela vai então fazer um resgate profundo de pessoas que discutem há muito tempo e analisam todo esse movimento, o movimento das mulheres trabalhadoras, o movimento das fábricas e de todo esse processo para a conquista do direito ao voto, do conquista ao direito ao trabalho, jornada de trabalho. Então, além dessas críticas e influências ideológicas que ela fala, que é uma complexidade para poder estar criando o livro e estar criando todo esse contexto, ela também fala que esse uso da palavra gênero, ao invés de poder trabalhar a palavra mulheres, ela chama então de uma que seria como se para ser conveniente ou para ter uma representação de neutralidade. E é bem interessante, gente, porque dentro da ciência, vocês vão ver que ao longo da vida a gente falar neutro, o que é neutralidade dentro da ciência? Até que ponto você consegue ser neutro dentro de uma discussão? Porque no exato momento que eu falo que eu sou neutro dentro de discussões em relação a políticas públicas e direitos, eu corro o risco de eu tomar já uma posição, porque eu não tomar uma posição é tomar uma posição. Você consegue me entender? No exato momento que eu digo que eu não me importo com o que está sendo discutido em relação às leis. Não, tudo bem, eles vão votar as leis deles, não tenho nada a ver com isso, não vou ficar nessa briga aqui, eu não quero nem saber. E aí eu sou neutro, tô aqui.
Só que no exato momento que eu não me importo quem está entrando na política, por exemplo, ou o que está sendo votado dentro dentro do parlamento, dentro dos ministérios, o que está acontecendo, no exato momento que eu digo que eu não me importo com isso, eu já tomo uma posição e digo que eu não me importo com essas pessoas. E, ao mesmo tempo, eu não me importo com os meus próprios direitos. Porque os direitos que está sendo votado aqui pelos deputados, senadores, etc., etc., são os meus direitos. Então, aí a gente acaba tendo um processo aí muito complicado para a nossa história. É legal também que dentro do texto dela, ela vai falar que, então, que existe uma confusão dentro da história sobre o que quando que foi criado, então, ou a partir do que foi criado o Dia Internacional das Mulheres. E ela fala, então, que essa confusão, ela vai dar por diferentes pessoas. Então, na historiografia feminista espanhola, ela diz que o dia 8 de março ele vai estar vinculado a um incêndio que ocorreu dentro de uma fábrica nos Estados Unidos em 1908. É uma fábrica têxtil e que esse incêndio foi um incêndio provocado pelo próprio dono da empresa, pelo próprio empresário dono da fábrica, contra as operárias que estavam em greve e presas naquele imóvel. Essa história ela foi publicada por vários jornais espanhóis na época e aí as pessoas acabaram associando o dia 8 de a 8 de março a esse período. No entanto, a autora ela fala que o primeiro dia da mulher ele foi comemorado antes desse período. Para explicar isso, ela cita, por exemplo, o estudo Marie-Jo Burley, que ela vai falar então que esse dia 8 de maio, um dia internacional para pensar só nas mulheres, ele foi criado antes desse processo que aconteceu nessa fábrica. E ela diz que isso não é um contexto que fora da realidade ou que não é importante, porque ela diz que a partir desse incêndio que aconteceu e esse atentado que aconteceu dentro da fábrica, ele se tornou, foi responsável pela criação do Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Foi que eles começaram a pensar, então, as consequências que as mulheres sofrem dentro das fábricas, dentro do mercado de trabalho e sociedade capitalista. Aí ela cita também que já na historiografia estadunidense, o mito ele vai girar em torno de uma manifestação das operárias também do setor têxtil e que teria acontecido também nessa data, dia 8 de março, só que no ano de 1857. Então, antes do período que aconteceu aí na fábrica. E aí, só que não tem não tem claro se é no ano de 1857 ou no ano de 1908. Outra versão que ela cita é a descrição pelo Kaplan, que um livro escrito por Kaplan em 1985, que ele fala de uma manifestação que foi espontânea, uma manifestação organizada pelas próprias trabalhadoras, também do setor têxtil, mas que aconteceu na cidade de Nova York, que foi um protesto contra os baixos salários, a jornada de trabalho de 12 horas e as crescentes cargas de trabalho direcionadas às mulheres. E daí esse movimento também foi dispersado, só que foi dispersado pela polícia e de uma forma bastante brutal, onde muitas jovens elas foram presas, algumas elas foram pisoteadas pela multidão. E 50 anos depois, no aniversário dessa manifestação, é que foi estabelecido em sua memória daí o Dia Internacional da Mulher. Então, há três posições, três linhas históricas que vai dizer que esse movimento aconteceu. Então, ela já fala assim, quando a gente está falando sobre a representação da mulher dentro, o que eu preciso falar sobre o direito das mulheres, ela já fala que essa dificuldade ela só acontece especificamente porque não há um registro escrito de mulheres por mulheres. São pessoas que escrevem de acordo com os seus interesses. E aí, pessoas que, qual que é o interesse daquele período. Então, toda essa discussão, ela vai trazer através desses 4 capítulos, em que eles vão se dividir, discutindo, então, o que foi esse incêndio da Triangle Shirtwaist Company, a criação do mito, então, de 8 de março, e vai discutir isso por essa companhia, a greve, então, seria a greve dos Shirtwaist Makers, os teóricos socialistas e a questão da mulher, onde ela vai mostrar quais foram as fontes que acabam discutindo essa representação feminina dentro da história, né? Então, a mulher e o socialismo, de August Bebel, então os autores que vão trazer essa discussão, e a Clara Wettin, que vai discutir sobre o movimento alemão das mulheres socialistas.
Então ela vai mostrar que existe sim um movimento dentro da história no mundo e que essa representação ela acaba vindo dessa percepção de que as mulheres elas precisavam ter uma representação dentro da história e que acaba vindo sim com os movimentos socialistas no mundo. Seguido, ela vai trazer essa discussão também a partir das origens do Dia das Mulheres, né, com a comemoração do Women's Day americano, o movimento sufragista dos Estados Unidos, de 1848 a 1920, o Partido Socialista Americano e o Comitê Nacional da Mulher e a criação do Women's Day. Então é interessante que ela traz todo esse resgate e mostrando que isso não acontece em um ambiente só, que é um movimento... principalmente no movimento europeu, né, que vai trazer essa representação para as mulheres dentro da sociedade e que vai anteceder todas essas discussões que nós temos na concepção, né, aí já de 1800 a 1920. Então é bem interessante esse resgate que ela faz e aí a gente acaba tendo a representação também dos Estados Unidos nessa conquista, né, pelo Comitê Nacional da Mulher e a criação desse Dia das Mulheres. E ela vai falar então que esse Women's Day ele vai se internacionalizar com o nascimento do Dia Internacional das Mulheres e a comemoração na Europa até o fim da Segunda Guerra Mundial. E que, a partir daí, vai querer ter o nascimento do Dia Internacional das Mulheres e a sua comemoração na Europa até a Primeira Guerra Mundial. E aí ela vai também trazer sobre o Dia Internacional com a Revolução Russa e as duas histórias paralelas. Então ela vai mostrar essa relação do período de guerra após guerra e início novamente da Segunda Guerra Mundial, esse movimento da Revolução Russa e mostrando que as coisas elas começam a se acender junto com essa busca pela sociedade por seus direitos. E as mulheres elas começam também a se acender e percebendo que dentro da sociedade elas também precisam de voz. Elas também precisam ter os seus direitos garantidos, porque a gente tem uma sociedade que ela está em busca da revolução industrial, essa busca pela igualdade no trabalho, jornadas de trabalho para os homens fazendo suas representações, e aí chega um momento que as mulheres dizem, olha, a gente também está trabalhando, nós também precisamos sair para o mercado para poder trabalhar, porque os nossos maridos estão morrendo na guerra. Alguém precisa ser responsável pela família, nós não podemos mais contar só com os nossos maridos ou com os maridos que morreram na guerra pelo seu estado. Então a gente precisa também ter os nossos direitos garantidos, porque as mulheres elas estavam fazendo o trabalho da mulher, né, a mulher entre aspas, essa representação da mulher mãe, cuidando dos seus filhos, cuidando da casa, e para que ela não morresse de fome, ela precisava sair para a rua para o trabalho. E aí nessa saída para a rua, ela tinha todos os seus direitos jogados no lixo, ela não tinha direito. Representação de voz, ela não votava, ela não tinha jornada de trabalho, ela teria que levantar as mãos para o céu, meio aqui hoje, e agradecer a Deus por ela ter um trabalho. E chega um momento que as mulheres dizem, não dá, não, eu preciso de direitos. E aí tem todo esse movimento, então, que vai acontecer tanto nos Estados Unidos quanto nesse processo da Revolução Russa, que é bem interessante. A gente precisa, existe mulher aqui, existe uma luta no meio desses paralelos. Aí ela também vai trazer seis anexos que ela, para poder complementar o texto dela e entender da onde que ela tira todas essas análises. E aí ela vai trazer nesses anexos o sufrágio feminino, a declaração de Seneca Falls, o Dia das Mulheres de 1913, o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, vai discutir e aprofundar um pouquinho mais sobre o Dia Internacional das Mulheres de 1920, e vai trazer algumas siglas explicando o que significa cada sigla e qual que é o seu significado na língua estrangeira. E é interessante destacar também que quando ela traz que a concepção do que realmente o dia foi criado a partir desse movimento em Nova York, que as mulheres saem e acabou tendo essas mortes, as mulheres pisoteadas, em busca de fazer uma manifestação para que os seus direitos fossem garantidos nos Estados Unidos, ela mostra também que elas não vão à rua simplesmente... Não, elas não vão à rua só por seus direitos trabalhistas. Ela também vai pelo direito das outras pessoas. Então ela conta que no dia 8 de março de 1908, milhares de mulheres da indústria da agulha, elas se manifestaram novamente em Nova York. E aí elas pediam o quê? A proibição do trabalho infantil e do direito ao voto das mulheres.
Então ela mostra aí que é uma luta não simplesmente só para elas, mas também pelas crianças, porque o índice de trabalho infantil nessa época, os resquícios do infanticídio era muito grande. Então elas também queriam que os seus filhos eles pudessem ter direitos, eles pudessem ser crianças. E é nessa época a gente precisa entender que a gente está falando de uma revolução na história, em que os homens realmente eles estavam morrendo nas guerras, as mulheres precisavam trabalhar, as crianças precisavam trabalhar, e as crianças geralmente, gente, eles ficavam trabalhando dentro das máquinas porque eles eram mais delicados para entrar dentro das máquinas e poder consertar aqueles espacinhos muito pequenos ao qual um adulto não poderia consertar. E na maioria das vezes, ou as crianças perdiam membros, as crianças eram mortas e esmagadas, as crianças simplesmente eram queimadas, sumiam, e quem se importavam com um monte de crianças pobres? Ninguém se importa com crianças pobres. Meio que, não sei se isso acontece hoje em dia, o que vocês acham? Sei lá, tipo um monte de crianças pobres que moram nas ruas, adentro no tráfico e... Ou aquelas criancinhas que estão catando lixo do lado da sua casa, sabe? Tipo essas criancinhas. Então, ninguém se importa, será hoje? Sei lá. Mas então, essas mulheres, elas estavam lutando por esses direitos. E aí ela fala que o que deixa claro nesse período, então, a origem do Dia das Mulheres é esses movimentos. Então, assim, não significa que só o dia dessa manifestação, em 1908, tenha significado, tipo, o dia único. Não. São esses acontecimentos que deram a origem ao Dia da Mulher. Eles, em conjunto, mostram a necessidade de lembrar que precisa de um Dia Internacional da Mulher para relembrar todas as lutas que as mulheres tiveram para que elas pudessem ter o direito de voz de hoje, que elas pudessem se expressar dentro do rede social, dentro da sua casa, dentro dos lugares onde ela vai, que ela possa caminhar, que ela possa sair de casa sem pedir permissão, que ela possa votar. Então é bem interessante que ela mostra assim, olha, não é por acaso que a gente tem direito hoje. E não é por acaso que nós precisamos continuar falando sobre isso, e nós precisamos continuar dentro dos movimentos, se movimentar. Porque direito, gente, é uma coisa que você conquista, mas ele não tá ali para sempre. Você pode perder a qualquer momento. Depende de quem entra no governo, depende de quem entra no poder, ele pode tirar os seus direitos facilmente. Se você simplesmente não se importar, se você deixar para falar outra hora. Então, é bem legal. Também é interessante, gente, mostrar, por exemplo, dentro do livro dela, ela fala que quando a gente fala sobre um incêndio, e não significa que esse incêndio dentro da fábrica ele não aconteceu. Ele aconteceu sim. E ela traz assim que infelizmente os incêndios desse tipo naquele período, eles não eram fatos isolados. Eles aconteciam muito nas instalações fabris nos Estados Unidos no início do século XX. E ela fala que estudar a importância dos dois acontecimentos, a greve e o incêndio, ajudou ela a compreender e descobrir algumas pistas que levaram a ela a crer que a confusão criada na historiografia espanhola em torno das origens do Dia da Mulher, ele pode ter partido dessa catástrofe em particular. E a outra questão que ela questiona, e ela diz que é importante destacar, que o dia escolhido para a comemoração, esse dia para comemoração, o incêndio ele corre no mês de março, mas não no dia 8 de março, sim no dia 25. E a explicação para a escolha desse dia, ela acredita que seria para buscar em um outro país, um outro acontecimento muito distinto, que seria em Nova York por esse movimento, que daí aconteceu no dia 8 de março. Então, assim, esses dois acontecimentos fortes aconteceram no mesmo mês, mas o que deu origem então acabou sendo a manifestação mesmo, que a partir das mulheres elas conseguiram levar e dizer que a partir daquele dia elas queriam que o seu direito fosse garantido e que a representação feminina, um dia específico para mostrar, olha, a gente existe, acabou surgindo. Então, em síntese, o que as autoras elas vão destacar? As autoras não. Em síntese, então, o que a autora ela acha importante, e é importante também a gente estar refletindo. Que nas investigações... Então, em síntese, a autora ela vai dizer que para ela entender essa data, que muitas vezes acaba sendo a data para entregar rosas às mulheres, ela diz que para entender esse movimento, ela teve que partir, sim, desde 1800 até 1945. E que essa tarefa foi uma tarefa difícil, sim, porque levou ela a retomar os movimentos das mulheres, e principal, o movimento das mulheres burguesas e socialistas, que foi desenvolvido na Alemanha, nos Estados Unidos e na Rússia. E que nessas últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX,
E porque foi nesse período, então, que se encontraram as causas antecedentes que levaram à criação de uma data tão carregada de significado, que é o Dia Internacional da Mulher. E aí ela fala que essa tarefa ela foi necessária, assim, para chegar a algumas conclusões. Dentre as conclusões é que o nascimento do Dia da Mulher, então, ele tem uma contradição, sim, porque todos acreditavam de diferentes origens, né? E aí ela diz que ele não vai se apoiar em um acontecimento isolado, sobre o qual nem sequer existia um consenso entre a historiografia estadunidense e espanhola. Mas eles acabam enquadrando, então, num contexto histórico e ideológico muito mais amplo. E que essas duas tradições historiográficas, elas chegam a criar mitos próprios para a criação desse Dia Internacional. E aí ela fala que no caso dos Estados Unidos, ela vai situar no nascimento do dia 8 de março nessa manifestação das operárias do setor textil nova-iorquino, né, que ocorreu no mesmo dia, em 1957, e o segundo vai ser as outras versões do ano de 1908, que é a historiografia espanhola, né, que vai situar no incêndio dessa fábrica ocorrida na mesma data e na mesma cidade, no qual, então, um grande número de operárias morreram, né, foram assassinadas. E esses dois acontecimentos, então, em separado, eles acabam tendo essa relação com o Dia Internacional da Mulher, que realmente ocorreram, mas em dias diferentes, 8 de março e 25 de março. E esse incêndio ele acabou tendo maior repercussão, sim, na história, no movimento feminista estadunidense, e que acabou despertando, então, um maior profundo interesse na historiografia dos Estados Unidos, que foi o Triangle Church Twist Company em Nova York. E que aconteceu então no dia 25 de março de 1911, que foi 6 dias depois da primeira comemoração do Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 9 de março do mesmo ano, de 1911. E aí ela destaca que esse incêndio é importante a gente não esquecer, porque foi um incêndio onde morreram 242 trabalhadoras. E entre os meses de setembro de 1909 e fevereiro de 1910. Isso porque quando ela destaca, então, que esses incêndios em fábricas, eles não eram uma coisa assim que acontecia, tipo, de vez em quando, por acaso, ou raramente. Era algo comum naquela época. Então, é algo muito assustador que precisa ser lembrado. Não é uma coisa pra gente jogar fora. Aí ela destaca também que em Nova York realmente existiu também efetivamente um incêndio, da mesma forma que ocorreu nas diversas outras ações de protesto contra as condições de trabalho, e que eram vividas no setor textil da época. E todos esses acontecimentos eles foram protagonizados, sim, por operárias. Só que uma simples análise das datas faz balançar então o mito do incêndio e o da manifestação, porque o dia 8 de março de 1857 e 8 de março de 1908, eles eram domingo, e era um dia que não se trabalhava e pouco comum para se declarar uma greve. Então, por isso que ela diz que existem mitos, mas que dia 8 mesmo eram dias diferentes, que não poderiam ser reconhecidos como os dias que realmente aconteceu o movimento. O socialismo, gente, é importante. Por que foi trazido esse tema socialismo na discussão? Porque a Gonzalez ela vai falar que a origem do Dia da Mulher, ela, querendo ou não, ela somente poderia acontecer mesmo como ela aconteceu por causa dos marcos da teoria socialista, sim. Porque foram esses expoentes máximos da ideologia socialista, na metade do século XIX, que acabou dedicando páginas de seus escritos. Então, pessoas escreveram sobre isso, a necessidade de pensar sobre isso, e acabou denominando o pensamento sobre a questão da mulher. Aí ela cita, por exemplo, o Engels, né, o Friedrich Engels, no livro que ele escreve A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1884, e do Auguste Bebel, que é A Mulher e o Socialismo, em 1879, que são pessoas que eles vão reconhecer, por exemplo, a dupla opressão que as mulheres estavam submetidas naquele sistema capitalista, ou nesse sistema capitalista, né, e como trabalhadoras e como mulheres. E através desses escritos desses autores, que vai introduzir, então, uma soma de esforços para que os seus companheiros da classe operária pudessem alcançar, então, um triunfo, que seria uma revolução socialista, em que ambos eles poderiam alcançar, então, o que poderia ser chamado de uma emancipação total.
Então, é interessante também destacar que por trás dessa comemoração do Dia Internacional da Mulher se escondia também uma oposição, que era vivida em quase todos os países europeus entre os poderosos movimentos feministas burgueses e os que não eram tão influentes assim, que eram os movimentos das mulheres socialistas durante os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. E esses ambos movimentos eles partilhavam então mesmo a reivindicação, que seria o reconhecimento dos direitos básicos para o sexo oprimido, que seria o controle, então, das suas propriedades, acesso às universidades, ao exercício de todas as profissões, a reforma da lei do divórcio. Então, assim, é interessante e é importante a gente reconhecer que dentro de todo esse movimento da história, a gente tem esse movimento da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras das fábricas, mas a gente também tem o movimento das mulheres burguesas, socialistas, né, a feminista burguesa, que buscavam também o seu direito de ascensão. Porque a gente está falando de mulheres, aqui as mulheres trabalhadoras, aqui as mulheres burguesas, mas que de qualquer forma não tinham direitos. Direito de voto, direito de querer trabalhar, poder entrar numa universidade. Então, se essa aqui já não tinha esses direitos, que você pensa assim, meu Deus, não posso entrar numa universidade, votar, voz, imaginem essas mulheres então aqui que eram trabalhadoras. Então, existia esses dois movimentos. Esses movimentos, então, não é uma coisa isolada que criou o Dia Internacional da Mulher. Então, por isso que ela fala que não é correto a gente dizer que esse movimento era só das feministas burguesas que lutavam por esse sufrágio, porque também era, assim, uma reivindicação primordial das mulheres socialistas, que, além disso, elas viam amparada, então, em uma disputa pelos partidos e por essa ideologia em busca dos seus direitos. E aí, o voto, nessa época, ele era um símbolo poderoso de independência e emancipação feminina. Significava que eu tenho o direito de votar, eu vou dizer quem que vai me representar e quem que vai lutar pelos meus próprios direitos. Pois é, né, gente? E reivindicar o voto, gente, seria insistir na igualdade das mulheres e na capacidade delas terem e de compreender a prática política para participar ativamente dentro dessa prática política. Uma curiosidade também que ela traz dentro desse livro dela é que a propósito de estar comemorando o Dia Internacional da Mulher, ele não era todo original, porque uma vez que o Partido Socialista Americano, ele comemorou oficialmente o Women's Day, desde o último domingo de fevereiro de 1909. E aí foi os Estados Unidos que onde ocorreu os movimentos das mulheres socialistas e ele não era tão poderoso assim. E aí o país ele celebrou pela primeira vez um dia dedicado às mulheres em que a principal reivindicação era o reconhecimento então do seu direito ao voto. E aí o primeiro que foi que cumpriu com essa resolução adotada pelo Congresso da Segunda Internacional foi realizado em Stuttgart, em 1907, que proclamava os partidos então socialistas a lutarem energeticamente pelo sufrágio universal feminino. Então a gente acaba tendo aí uma representação bem grande dos Estados Unidos dentro desse movimento. Outra curiosidade também, gente, que é interessante a gente destacar, que a necessidade, então, de criar uma comemoração do Dia Internacional da Mulher, ela teve que ser justificada no período. Por quê? Porque nós estamos falando, então, de mulheres trabalhadoras e mulheres também feministas do movimento e da representação burguesa que queriam ter os seus direitos garantidos. E aí, por essa representação, pela questão do trabalho, ele acabava despertando receio em muitos homens, porque eles pensavam que isso poderia apagar a representação do 1º de maio, que seria o Dia dos Trabalhadores. Então, que seria, tipo, o Dia dos Homens Trabalhadores. E aí, então, elas tiveram que justificar a necessidade de criar esse dia. E aí, a necessidade veio trazendo todo esse contexto, de mostrar que realmente havia uma necessidade de uma celebração. Então, para que isso fosse, a gente teve que ter um movimento muito grande para consciência política e consciência de classe entre as mulheres da classe operária, para que elas pudessem fortalecer a necessidade de criar esse dia no 8 de março e aí os homens poderem ficar um pouco mais tranquilos que não ia pagar o dia 1º de maio. Não que isso não seja importante, porque é importante também. É representação, sim, enquanto classe trabalhadora, de criar um dia em que eles pudessem, olha, a gente existe aqui dia 1º de maio, nós trabalhadores. Mas, enquanto nós trabalhadores, ainda não tinha nós mulheres também trabalhadoras. Então é bem interessante a gente destacar isso. Outra curiosidade é destacar, por exemplo, que a Revolução Russa de 1917 ela também teve uma grande influência no Dia Internacional da Mulher, em todos os níveis. Isso porque eles consideraram que, ainda que esse dia ele fosse um dia de festividade e fosse celebrado na Rússia no dia 8 de março
desde 1914, essa manutenção da data, ela existe até hoje, mas o Dia Internacional das Mulheres na Rússia, ela ocorreu porque nesse dia, 8 de março de 1917, as mulheres russas, elas se juntaram em um motim para que pudessem se discutir a falta de alimento que elas estavam tendo naquele período. E aí elas deram início a um processo revolucionário, que acabou culminando no mês de outubro do mesmo ano de 1917. E a segunda questão que acabou fortalecendo isso e culminando no Dia Internacional da Mulher foi que esse movimento delas pela falta de alimento acabou tendo um caráter comunista. E aí porque desde o princípio elas mostraram uma utilidade no interesse revolucionário, né? Que seria uma revolução, uma representação feminina, e um mecanismo de fazer propaganda pelas melhores de condições de vida. E que essa revolução ela acabou introduzindo para as mulheres um status então de mulher. E aí também essa utilidade ela acabou então dando brechas para os interesses revolucionários, que acabou se manifestando depois que Stalin ele acabou chegando no poder. E aí o Estado ele precisava, por exemplo, aumentar os índices de natalidade. E aí esse Dia da Mulher ele acabou sendo conhecido como o Dia Internacional da Mulher. Ele acabou se convertendo então para que seria hoje para nós o Dia das Mães. E aí, no resto dos países, esse dia 8 de março, ele continua sendo, então, uma comemoração comemorado pelas mulheres comunistas como uma lembrança do dia 8 de março de 1917. E com aquele sentimento de esperança, que nos países eles pudessem, algum dia, experimentar e sentir o que seria uma transformação política que foi vivida na União Soviética. E aí, depois de tudo isso, após o final da Segunda Guerra Mundial, de todo esse movimento, a autora ela fala que a Organização das Nações Unidas ela acabou criando então um novo marco institucional, que foi incentivando então as mulheres de todos os países a se libertarem do que seria esse mundo de terror fascista, e que elas participassem então de uma comemoração internacional, que seria o Dia Internacional das Mulheres, para que elas pudessem então nós pudéssemos juntas, garantir então que seria o nosso reconhecimento dos direitos e por uma nova ordem internacional que pudesse começar a partir daquele dia 8 de março. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, se vocês não gostaram, se vocês têm alguma crítica, pode estar comentando aqui. É interessante, sim, a gente buscar novas leituras, buscar o que as outras pessoas dizem, por que existe em cada época, porque existe o Dia da Mulher, Dia do Índio, Dia do Quilo. Da onde que surgiu essas coisas? Por que é tão importante nós lembrarmos desse dia? Por que a gente não pode banalizar determinadas discussões, determinadas questões? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos, seus colegas, quem vocês conheçam. E muito obrigado por estarem aqui comigo e até a próxima. E feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do mundo e para mim também. Até logo, pessoal. A gente se vê na próxima.